1 João capítulo 4, por favor. Leia conosco a palavra agora e faz silêncio total, tá? Esse barulho me deixou meio zurito. É muito barulho nessa igreja. Porque é muito milagre. Quem tem milagre para contar ainda? Tem milagre. Aí. Que viva! Não, segura aí, segura aí. Eu fiquei feliz de saber que o programa está pegando em São Tomé e Príncipe. Ó. Quando abrir a igreja lá, não cabe não, sabia, né? Ela é valente, essa mulher, hein? Ela trabalha no Ministério da Justiça, velho. Não, porque ela falou, vou lá e vou buscar a igreja. Tem gente que vem buscar um milagre. Ela está levando milagre mais a igreja, né? Ou seja, está levando milagre para o país inteiro, porque vai abrir, vai. Vai ou não vai, bispo? Vai ou não vai abrir, bispo? Você acredita? Do you believe Jesus? Hein? Dele? Vamos lá. 1 João capítulo 4. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Quem ouviu isso? Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Tem diferença os falsos e verdadeiros? Tem diferença? Tem? Tem. Tem um desses aí que fica me desafiando aí na internet. Quer dizer, ficava, né? Agora parece que a casa dele caiu também. Você sabe, né? Ah, vocês já viram isso, né? Quem não sabe, né? A casa... E aí perguntaram para ele assim, vem cá, profetiza aí, quem vai ganhar a Copa? Ele falou, a Alemanha foi a primeira a sair. Vocês viram isso aí, então? Ele me desafiando porque é um amigo dele, que me pichou, acabou acontecendo algumas coisinhas, tal de coisa, e ele também está no mesmo caminho. Então a palavra diz, os falsos profetas e os verdadeiros. Quem consegue distinguir, separar o falso do verdadeiro? Hein? Relógio, existe falso e verdadeiro? Qual que dura mais? Ah, é? E CD? Quem já comprou CD do apóstolo? Quem já comprou? Lá na 25, né? Hein? Vocês compram CD meu, Cigano, aonde? Lá? Lá não. Então. Os daqui são verdadeiros? E os de lá? Pirata. Pirata. Mas deixa quieto. Alguém me bombardeou na televisão. Por favor, estou ensinando, por favor, tá? Muito obrigado por me amar, porque não é fácil, não. Então, alguém me bombardeou e disse, esse Valdemiro, você vê na internet isso aí, esse Valdemiro é um falso profeta, eles falam. Quer dizer, eles, essa meia dúzia aí, turma do amendoim. E eu falei assim para eles, olha, a balança está diante de nós. Eu vou botar os meus frutos num prato da balança, você põe do outro lado, os seus. E eu disse mais para o verdadeiro lá, o que falou. Ele falou assim, eu sou verdadeiro, o Valdemiro é falso. Eu falei, então, você é um verdadeiro estranho. Eu nunca vi o falso superar e sobressair ao verdadeiro, não pode. O falso nunca pode subjugar o verdadeiro. Você sabia disso ou não? Não pode. Eu disse para ele, se eu sou falso profeta, então minha palavra cai no chão e não volta, mas se eu sou profeta de Deus, ela não cai.
Como é que você sabe? Põe lá para ela. Escuta isso aí. Escuta isso aí, ó. O falso não consegue isso, não, ó. O que Eu houve, sou querido? prova. Hã? Eu sou prova disso. De quê? A minha mãe, com 88 anos, caiu, ficou toda deformada e quebrou o braço. E aí, lá no servidor, desenganaram ela pela idade dela, né? Aí falou, não tem jeito para medicina. Eu falei, melhor. Aí a minha mãe falou, como melhor? Eu falei, porque se o Deus do apóstolo é Deus, se Deus ama o apóstolo, ele vai ser curado. Ah, E ele me ama. Ele ama muito. Eu estou viva porque ele Se te não ama. amasse, eu estava dentro d'água, como diz outro. Ele te ama. É só clamar por A senhora falou pelo assim, seu- a senhora falou diferente. Se Deus ama o apóstolo... Mas ele me salvou assim também. Mas e o milagre aconteceu? Aconteceu, ela enxerga, ela tem 88 anos. A missionária Manuela falou que ela não ia operar, não operou, da Suíça. Mas o Deus do É Senhor... verdadeiro? Verdadeiro até Então por tá bom, telefone. Nath, deixa eu continuar aqui. Tá vendo? É isso. Vocês são minhas cartas de recomendação. Está escrito isso. Põe na tela lá, meu filho, por favor. Os falsos profetas e o quê? Esse pessoal renomado, famoso, é muito difícil acreditar. O que você acha que levou esse pessoal? O Neto, o Datena, o Ratinho, Portioli, esse pessoal todo, Ivo Holanda, Silvio Santos. O que você acha que levou esse pessoal todo a acreditar nesse ministério? Você sabe ou não? Você acha que eles sempre acreditaram? Não, né? Não. Tem uns que eu até já briguei com eles, não foi? Foi ou não foi? Os frutos. O Datena já recebeu bênção no braço. Você sabe disso. Pedro Manso foi curado da perna. Portioli, o filho, foi curado. É assim. E aí eles ficam assim, pensativos. Porque muitos, não são só vocês que fazem provas em casa, como essa mulher falou. Se Deus ama o apóstolo, a senhora vai ser curada. A mãe dela foi curada. Não é só não. Tem muita gente famosa aí, que em casa faz a prova e o Deus da Bíblia, o Deus dessa obra opera. Ô, Cigana, muito obrigado pelo chapéu. É para mim mesmo? Quem me deu esse chapéu? Você que me deu? É meu mesmo? Muito obrigado, tá, filha? Eu devia estar numa espiada ali. Esse chapéu esconde meu cabelo. Eu gostei desse chapéu, hein? Muito bonito. Muito obrigado. Depois eu dou o meu para vocês, tá? O meu é mais barato um pouco mais. A gente troca assim, né? Sem volta. Cigano gosta de volta, você sabe, né? Ó, eu vou dar um chapéu meu para você, mas não vou voltar nada não. Eu sei que vocês gostam de volta. Cigano sabe fazer negócio, não sabe? Então, vem não, porque só é elas por elas. Né? Leva o meu e larga o seu aqui, entendeu? Olha o que diz a palavra, gente. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Silêncio. Olha lá. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Eu glorifico a Deus porque o que Deus me deu nesta obra não pode ser atribuído a nenhum espírito e a nenhum homem, mesmo os mais capazes, mesmo os considerados sabichões deste mundo.
não conseguem fazer aquilo que nós mostramos aqui. Ninguém consegue. Nem o Espírito consegue fazer isso, somente o Espírito do Senhor. Só o Espírito Santo é que pode fazer essas coisas. Nem Valdemiro, nem médico, nem espírito desse ou daquele, guia, porque só existe um guia, é o Espírito Santo, é quem nos guia, é quem nos conduz, amém? O resto guia para o buraco, Então, a recomendação do apóstolo, ou do Espírito que falou na boca dele, o Espírito Santo, é não dar crédito a qualquer espírito. Deus permite, às vezes, eu já recebi críticas por não repreender, quando alguém diz assim, eu no desespero falei, se Deus é naquela obra, se Deus é na vida daquele homem, naquela mulher, naquela família, naqueles bispos, é assim por diante. Alguém me disse, o senhor não repreende? Eu falei, rapaz, eu até já pensei, mas eu não repreendo, porque eu descobri que Deus falou, provai os espíritos. Olha lá. Para ver se quê? Se procedem de Deus. Antes de você se firmar aqui, você observou bastante, afinal eu já estava cansado. Quem concorda comigo? Cansado porque, olha o que a palavra diz, os falsos profetas, olha lá, têm saído pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Um deles disse esses dias, num programa de televisão, para ver se você encontrava na Bíblia, Igreja Mundial, foi citando algumas igrejas. Aí falou o nome da dele, ele escolheu o nome que estava lá na Bíblia e botou na dele. Aí ele falou, se você não encontrar na Bíblia, não acredita. Falando de nome de igreja, de profeta, de pastores. Aí eu pensei comigo, eu estou na água, que lá não tem Valdemiro, tem na Bíblia? E eu falei, veja que ponto chega o ser humano. E ele falou um monte de besteira. E eu então perguntei para ele, vocês ouviram falando na televisão? Eu falei, o seu nome está lá na Bíblia? Eu falei, você está dentro da água. Quer dizer, não tem umas coisas sem pé e sem cabeça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até parece que todos os nomes de toda a humanidade tem que estar registrado na Bíblia, tem que estar registrado no livro de Deus que está lá com ele, o que você fez ou deixou de fazer, creu ou deixou de crer. Então, provar significa observar os frutos, avaliar os frutos. Esse provar significa observa se os frutos da obra ou de uma igreja testificam com os da Bíblia. Aí sim. Como na semana passada você viu que eu estava um pouco chateado, porque a religião que se diz oficial fez duras críticas sobre imposição de mãos.
E as pessoas que estavam presentes, tadinhas, elas não levam a Bíblia. Porque eu e vocês também já fomos de lá e a gente nem sabia o que era uma Bíblia. Quem concorda comigo? E até hoje ninguém leva. Se você não traz a sua Bíblia, fica fácil para manipular, para enganar você. Agora, se você confere na Bíblia, aí é diferente. Eu, então, dei uma pequena aula para ele que ele deveria interpretar do jeito que está escrito. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregar o quê? Você sabe o que é evangelho? Evangelho é ele, Jesus. É a palavra. Jesus não era o verbo que se fez carne? A palavra. Então, quem crê e for batizado, como é que é a ordem mesmo? Crê. E eu falei: ó, seu padre, o senhor está confundindo. O senhor batiza primeiro, depois a pessoa crê. E a maioria não crê, vira bandido, vira um monte de coisa aí por aí. Primeiro tem que crer para depois. Você não pode batizar para depois crer, tá? Já começou errado aí. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é do jeito que está escrito. E aí me perguntaram: quem foi que te constituiu apóstolo? Falei: olha, na verdade eu nunca pedi para ser apóstolo. Nunca sugeri a ninguém que me consagrasse, nunca pedi. Nunca desejei isso. Eu sempre desejei fazer aquilo que o meu mestre fez e os seus discípulos do passado. Então, querendo ser um discípulo dele hoje, procurei fazer a mesma coisa. E a base para o meu apostolado está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Quem já leu lá? Pois as credenciais do apóstolo, do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com muita persistência, por sinais, prodígios e poderes. Tem isso aqui nessa igreja? Tem sinais aqui? Então, o que são credenciais? Não. Credenciais. Um médico para exercer, ele precisa de credenciais, não precisa ou não? Um advogado precisa de credenciais? Então, os profissionais, eles precisam de credenciais. Um documento, uma carteira, um diploma. Mas o pastor não adianta apresentar carteira ou diploma. Porque Deus não habita através disso aí. Ele tem que ter as credenciais do apostolado. E a Bíblia diz que as credenciais, diferentemente dos profissionais do secular, as credenciais de um apóstolo são sinais, prodígios, e mais o quê? Esses tais que me perseguem, nunca vi em nenhum momento eles apresentarem essas credenciais. Eles ostentam um diploma, mas as credenciais que vêm direto do trono, não é todo mundo que pode apresentar. Não. Essa não. Essas credenciais aí não são todos que têm. Então, provar os espíritos é avaliar os frutos. É ver se que o que sai da boca do profeta toca o seu coração, faz arder o seu coração. Biblicamente falando, a presença de Jesus Cristo
na vida do homem provoca reações diferentes, faz arder, faz queimar. Os próprios discípulos no caminho de Emaú testemunharam. Um falou para o outro: você não sentia arder o coração quando ele falava conosco? E não é difícil você identificar. E os falsos profetas, eles são instrumentos que trabalham para Satanás para impedir que as pessoas venham para Deus, ou se já vieram, para tirá-las da presença de Deus. E aí sugere a desistência, com escândalos, perseguições investidas contra a obra. Por isso que eu tenho passado para os bispos. Eu me reuni essa semana, acho que 2 ou 3 dias, com os bispos. Quem acompanhou isso aí? Então, eu digo a eles: olha, pensa que vão sorrir o tempo inteiro? Claro que não. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, o que é plantado mesmo junto ao rio, que tem as suas raízes estendidas para o rio, mesmo no ano de sequidão, nunca deixa de dar fruto, ou seja, naquele período de angústia, porque eu sou testemunha que nos momentos mais difíceis da minha vida, momentos de angústia profunda às vezes que eu sinto, Deus opera mais ainda através da minha vida, e vocês são prova disso. Continuando, provai os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Que coisa, hein? E todo espírito que não confessa quem, igreja? A Jesus, não procede de Deus. Eventualmente as pessoas recebem até visitas em casa, pessoas cheias de livros e estudos bíblicos, e bombardeiam a mente das pessoas. Esse pessoal não gosta muito de falar comigo, no passado até já falaram. Por quê? Porque primeiro que eles não falam de Jesus. E se falam, não é o Jesus ressurreto, né? Pelo contrário, eles colocam Jesus de lado. Muitos chamam Jesus de profeta, o que é um erro, porque a Bíblia afirma categoricamente: quem não confessa a Jesus não procede. Como é que é a igreja? Ô, meu filho, não precisa fazer, simplifica a coisa aí, ó. Quem não confessa Jesus, olha lá, e todo espírito, versículo 3, e todo espírito que não confessa a Jesus, não o quê? Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Tem alguns dos senhores aqui que já ouviram no passado: não vai lá no Valdemiro, não, ele é o anticristo. Quer dizer, é uma tentativa, né? Mas é uma coisa tão ridícula, porque o que importa é a palavra de Deus. E a palavra diz que os não de Deus, o anticristo, ele não confessa Jesus. Aqui não só confessamos, como quem faz todas as coisas
é Jesus Cristo. É. E eles tentaram tanto, e aí veio a igreja desse jeito, eles falam, meu Deus, o que está acontecendo? São os frutos. O que falamos conta, mas não conta muito. O que conta mais é o que produzimos, o que mostramos. É. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, está escrito, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 1, é isso? O reino de Deus consiste, olha lá, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em que, igreja? É capítulo 4, então é isso, filho? Capítulo 4, versículo 20, ó. O reino de Deus não consiste em palavra. E vai chegar um momento, eu tenho passado para os bispos, se eles não buscarem os dons para abençoar as pessoas, para mostrar a grandeza de Deus na vida das pessoas, vai chegar um momento que esse tipo de trabalho não vai prosperar, não vai progredir nesse mundo tão incrédulo que está o mundo. A Bíblia diz que o mundo, que a humanidade se corrompeu. É? A Bíblia diz, nós falamos sobre isso hoje, está pervertida a geração e corrupta lá, pervertida e corrupta. É. Só que nós resplandecemos no meio dessa geração como luzeiros. E o que é luzeiro? Hã? O que é isso aqui? Não, isso não é uma luz, não é uma luz. Você está vendo uma luz ali só? É um luzeiro. Luzeiro. Luz é uma. E luzeiro? É isso. Eu e você somos verdadeiros luzeiros neste mundo. Amém? Então continua, por favor. Quem não confessa a Cristo, esquece. Não adianta ver, não que a minha religião é diferente. Esquece esse negócio de religião. Eu não tenho religião. Não. Esquece esse negócio de religião. A gente serve nesse ministério aquele que tem um reino, que é rei. Que até o ladrão na cruz reconheceu. Não é verdade? E que faz todas as coisas. E nós o confessamos. Amém? Continua, por favor. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você entende o que diz aí? Você consegue imaginar o que existe no mundo e o que existe no reino de Deus? Sim ou não? Quem sabia que no reino de Deus não vai ter sofrimento? Quem sabia? Levanta a mão. Quem sabia que no reino de Deus não vai ter ninguém doente? Quem sabia que no reino de Deus ninguém vai correr atrás de recursos, disso ou daquilo, levar vantagens? Não. Então presta atenção o que é mundo e o que é reino de Deus. E às vezes o mundo quer impor, quer sufocar-nos com seus caprichos e todo tipo de imundícia e coisas negativas. Você ouve aqui dentro, ou liga lá no programa e escuta uma palavra positiva, saiu dali, já vem um bombardeio em cima da sua fé. Então, quando João escreveu, ele tinha algo positivo para falar da igreja, principalmente da juventude na época.
ele soube que aquela igreja, aquele povo, estava vencendo o mundo, vencendo os falsos profetas, prevalecendo. É óbvio que a igreja vai ser bombardeada, é óbvio que você vai ser bombardeado. Só que Jesus, o que Ele quer é, quando Ele voltar, ache você firme na fé, intacto. Como recomenda lá em Efésios, quando diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. E ele fala do dia mau, não fala? Então João fala: filhinhos. Olha lá. Filhinhos. Oh Pai. Have mercy on me, ó Lord. Vós sois de Deus e tendes vencido o quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Talvez você olhe assim a sua história e as muitas lutas que você já travou por aí sem ninguém para te defender, e você pensa assim: puxa, eu sou muito pequena. Você é pequena, é verdade, eu também sou. Mas o que está em nós não procede de homem, não. Também não procede das universidades, das escolas. O que está em nós procede de Cristo, de Deus. E o que está em nós é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. Eles acham que podem nos sufocar, nos derrotar, mas não podem. Se eu estivesse no lugar deles, talvez pensaria a mesma coisa, talvez pensasse do mesmo jeito. Porque quem olha para nós e não consegue ver quem nos defende, quem nos guarda, quantas vezes botaram arma na minha cabeça para me humilhar? Como eu não aceitei a humilhação, porque eles gostam disso. Disseram-me: se eu te der um tiro na cabeça, o que acontece? Eu falei: aí a resposta ele dá. Aí ele olhou para cima, olhou para mim. Ele quem? Eu falei: Deus, que está comigo. A sua ele já deu, você vai para o inferno. Eu falei para ele. E ele tremia com a arma. É isso. Você está me ameaçando? Eu falei: não, você que está querendo, você que escolheu. A gente escolhe o caminho para onde vai. É desse jeito. Então, já houve aqui em Santo Amaro do sujeito fazer isso e puxar e não sair. Ele lembrou das minhas palavras. Eu falei: olha, presta atenção. O que está em mim, eu não sou maior que ninguém. E também não adianta ameaçar e armar e preparar. O que está em mim, eu tenho consciência que é muito maior do que aquilo que está no mundo. O que está em você é maior do que o que está no mundo. Você tem que ter consciência. Você tem que ter consciência disso. Você vai ouvir, aonde você for, você vai ouvir o negativo. Você não pode, você está desenganado, você não tem isso, você não pode aquilo. Você pode, porque o que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então você pode. Presta atenção. Por isso você foi convocado para vir. Eu posso chegar no meu limite, mas enquanto eu tiver um pouco de força, eu vou estar usando essa força para te abençoar em nome de Jesus. É isso. Qualquer momento desse, tenta fazer o que a gente faz para você ver se é fácil. Você viu o menino ali de 16 anos, deitado no chão? O que você tem? Não tem nada, né? Porque eu estou aqui desde cedo. Você sabe? Ah, ele deitou de novo, rapaz. É preguiçoso.
Depois falam que baiano é que gosta de dormir, tá vendo? Ele é de onde? Qual estado ele é? Minas Gerais. Aí. Peraí, vocês estão indo de quê? Não, ele mora lá, né? Santa Rita de Sapucaí. Ele nasceu onde? Ele nasceu em Andrada, Onde é? em Minas Gerais. Deixa eu falar, esquece. Depois eu falo de baiano, tá vendo? Continua, por favor, meu filho. Põe aí. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aqueles que conhecem a Deus nos ouvem. Que coisa maravilhosa. Esses aí, a palavra diz, são do mundo. E quem escuta eles é o mundo. No nosso caso, quem nos ouve é quem é da parte de quem? De Deus. Aquele que conhecem a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu já ouvi tanta gente, não muito, né? Mas de vez em quando alguém chega para mim, eu não vou muito com a sua cara, não. Eu falo, você é corajoso. Eu só não te peço um autógrafo, eu não gostei de ouvir isso, mas que é corajoso, Eu não gosto de você. Eu falei, isso aí é normal. Ah, é normal? Eu falei, Mas por quê? Só quem é de Deus é que gosta de mim. E a Bíblia que está dizendo. Só quem é de Deus. Não sou eu que estou dizendo? Então, o fato de alguém não gostar de mim, não me ouvir, isso não me diminui em nada, não me atrapalha em nada, porque só me ouve quem é da parte de Deus, esses me ouvem. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Domingo passado uma mãe falou isso, uma jovem mãe. Eu não acreditava no Senhor. Quem viu isso aí? Hoje já é diferente. Não é só ela foi o que contou por causa do milagre. Mas muitos de vocês no passado não suportavam ouvir o que estão ouvindo hoje. Hoje o seu coração se alegra e chega até queimar às vezes. Você sabe o que é isso? Porque hoje você é de Deus. Você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, e Deus colocou algo em você que é infinitamente maior do que tudo que o mundo possa jogar contra você. Você pode não ser lembrado, o seu nome pode não ser conhecido nem entre a sua família, mas o que está em você é maior do que aquilo que está no mundo. É isso que interessa. Então, não se escandalize se alguém disser, eu não gosto dessa igreja, eu não gosto dessa obra, isso é a coisa mais natural que existe. Porque não testifica, o espírito deles não testifica com o nosso espírito. Não testifica. Deixa eu ler lá, filho, por favor. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por exemplo, eu já disse para vocês, não saudar os outros das outras igrejas.
Não. Se eu fizer isso, fica provado que eu não sou de Deus, porque se Jesus manda eu amar o inimigo, quanto mais o irmão. Quem entende o que eu estou falando? Portanto, se você saudar, cumprimentar alguém e não responder, abençoa e vai em frente. Porque o que está em você não pode ficar só com você. O que está em mim, o que está em nós, tem que alcançar também os outros. Veja mais embaixo, por favor, coloca lá. Deus é existiu um homem de Deus nesse país, o missionário Davi Miranda, que era homem de Deus e que foi embora para a glória. Ele gostava quando eu li isso aí, ó, Deus é amor, que é o nome da igreja dele, sabia, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Olha o ensinamento bíblico. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não é difícil você se situar. Não é difícil você saber em que nível espiritual você está. Se você é daqueles que consegue guardar no coração uma mágoa, um ódio, um rancor, é porque o amor de Deus verdadeiramente ainda não está no seu coração. Não se misturam. Não é possível alguém amar e odiar, não. Quem odeia, odeia. Quem ama, ama. Amém? Às vezes, eu e você somos ofendidos, maltratados. A gente quer até nutrir alguma coisa e não consegue. Aquilo é expelido pelo amor que está dentro de nós. Quem já percebeu isso? Você fala assim, eu vou agir desse jeito. Eu já ouvi tanto isso da bispa. Eu falo assim, dessa vez eu falo, duvido. Ela fala para mim, e daqui a pouco, eu falo para ela assim, eu chego lá e falo assim, Leia, fulano me maltratou assim, assim, dessa vez, ela fala, duvido. E daqui a pouco eu estou lá, pensando bem, fulano tem que ser abençoado. Por quê? Ela fala, eu duvido que você guarda isso, que você faz isso. Eu não vou ajudar mais fulano. Ali não é só ela, não, várias pessoas já ouviram isso, né? Eu ajudei, e pancada. Esse eu não ajudo mais. Ela fala, duvido. E ela está certa. Sabe por quê? Porque isso aí não depende de nós, não. Isso aí está na essência daquilo que está dentro de nós. Se está dentro de você o amor de Deus, você vai ajudar, perdoar. E aí, quem ama, olha lá, todo aquele que ama é o quê? Nascido. Isso aí sugere o quê? Então, quem é nascido de Deus é o quê de Deus? Filho de Deus. Filho é o quê? Herdeiro, não é isso? Pensa bem quando você lê a palavra. Medita, analisa. Meditar é pensar naquilo que diz a Bíblia. Se eu sou nascido de Deus, eu sou filho. Se eu sou filho, Deus me concede o quê? Direitos. Eu não sou dono desse direito, mas Ele me concede. Eu falei para os bispos sobre isso, o filho pródigo. A coisa é tão extraordinária
que na parábola do filho pródigo, aquele pai ali é Deus, e aqueles ali, os trabalhadores daquele fazendeiro, o filho mais velho, o filho mais novo, representam o povo, nós, né? Uns são como o mais velho, outros são como o mais novo, outros são como os trabalhadores que tinham fartura de tudo, diz a Bíblia. Mas aí, mesmo aquele filho mais novo se perdendo, se afastando, se distanciando, quando resolveu voltar, o pai o abraçou e festejou com ele. Então esse é o pai, esse é Deus. Se você o reconhece, ele te recebe com alegria, com festa. Amém, igreja? Quem ama é nascido de Deus. E significa que você tem que remover do seu coração toda imundícia, tudo que não presta. Você jamais pode nutrir alguma mágoa, algum sentimento nocivo, ruim. Se você tem mágoa de alguém, você não vai prejudicar esse alguém, não. Você será o prejudicado. Porque Deus não vai habitar no seu coração, ou seja, no seu pensamento. Deus não vai ter liberdade para trabalhar na sua vida. Continua, por favor. Ele está com um pouco de dificuldade, eu falei para o bispo Maurício. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o quê? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, Deus manifestou o amor dele desta forma. O que Deus disse nesse gesto? Ele disse a importância que você tem, que eu tenho. Ele tinha profetas, anjos. Ele tinha homens santificados, homens que nem passaram pela morte, como Elias, Enoque. Mas ele enviou o Filho unigênito. Ele nunca tinha se separado do Filho. Ele se separou do Filho por nossa causa. Satanás não pode condenar você, subjugar você, e nem o mundo pode fazer isso com você, porque você vale muito para Deus. Você pode não ter recursos econômicos, intelectuais, amizades, você pode não ter o mundo a seu favor, até porque o mundo olha desconfiado para você, porque já tem uma luz em você. Mas a palavra está dizendo que Deus pagou um preço extraordinário por você. Então este é o amor verdadeiro. Olha lá. Em que ele nos amou e enviou o seu Filho. Volta um pouquinho, por favor, meu filho. Volta um pouquinho, por favor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Não tem outra forma de vida. Não, meio de vida. Lá no interior é comum as pessoas perguntarem: qual é o seu meio de vida? Quem conhece essa expressão? Quem conhece? As pessoas perguntavam para o meu pai assim: qual é o seu meio de vida, Sebastião? Ele falava: meu meio de vida é plantar, criar. E o seu? Meu meio de vida
é a carpintaria. Você sabe o que é carpintaria? Hoje já não se fala mais, né? É marcenaria. Mudou, né? É porque muda. Cheguei em casa esse dia, minha sogra falou, vou fazer dobradinha. Eu falei, é o mesmo bucho? Falou, é. Mas dobradinha é mais bonita, ela falou. Eu falei, eu sei, mas o sabor é o mesmo, né? Carpintaria, marcenaria. Olha, o meio de vida, seu e meu, chama-se Jesus Cristo. Olha lá. Nós vivemos por meio dele. Não adianta inventar religião, inventar seita, criar filosofias de vida. Não adianta o que você sabe ou deixou de saber. A única maneira, o único meio que nós temos para viver chama-se Jesus Cristo. Está ali. Quando Deus deu o Filho dele, foi para que vivêssemos por meio dele. E quem me ouve do outro lado não tem religião. Isso aqui não é um ensinamento desta religião, não é uma doutrina desta religião. Isso é uma doutrina, é um ensinamento para a humanidade. Você sabe por que a humanidade vive em pé de guerra? Vive na avareza? Vive definhando nas drogas, na imundícia, na prostituição, na criminalidade, porque não vive por meio de Jesus Cristo. Tem muitas seitas, religiões e falsos profetas que saem pelo mundo afora. Tem alguns que até matam em nome de Deus. Do meu Deus é que não é. Não é verdade? Tem uns que até matam e dizem que estão matando em nome de Deus, que Deus mandou. Não foi Deus, foi o caramunha. Foi o orelhudo. Porque o Deus que eu conheço, Ele está mandando eu fazer isso aí. Amar. Traduzindo, perdoar e servir. Amar é você dar, é você perdoar, é você servir. Amém? Isso é amar. Então, não adianta você viver porque achar que pode viver bem porque é amigo do Valdemiro, da Francileia, não. Nós mesmos somos carentes e dependentes dele. Eu e a bispa vivemos por meio dele. Você tem que viver por meio dele, ou seja, em comunhão com ele, na dependência dele. A fonte que te supre chama-se Jesus Cristo. Não tem outra. Não existe outra. Não adianta lutar contra isso, não existe. Mais cedo ou mais tarde você vai saber disso. Você pode ser artista, você pode ser famoso, você pode ter dinheiro hoje, porque o dinheiro acaba. Mas o amor jamais acaba. O amor de Deus. Aliás, a palavra diz, né? Sobre o amor, a fé, a esperança, é isso? 1 Coríntios 13, né? Que fala? Lá no finalzinho, vê lá. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o quê? Esses três. Porém, o maior destes... Ah, rapaz, está aí, ó. O maior desses é o amor. Está vendo? O maior desses é o amor. Eu e você só fomos adotados por causa deste amor, o amor de Deus. Se Deus se interessasse em alguma coisa nossa, nós não estaríamos com Ele. Você tem alguma coisa para dar para Ele que Ele não tenha? Tem ou não? Não. Ele te amou de graça. Ele te amou sem interesse no que você tem. E se você tem alguma coisa, foi Ele que deu também. É isso. Então hoje,
está dizendo para nós não nos entregarmos à derrota, aos caprichos do mundo, porque nós somos sustentados pelo amor dele. É isso. Fica de pé, por favor, abra o seu coraçãozinho e entrega-se a ele, renda-se a ele. Faz uma aliança com Deus. Quem já ouviu falar em oração forte? Levanta a mão, quem já ouviu? Eu também. Quem que gostaria de ter uma oração muito forte? Então sabe o que você faz? Você quer ter oração forte? Diga para Jesus que a partir de hoje você vai viver por meio dele. Diga para Jesus que ninguém vai tirar você da presença dele. Ninguém vai separá-lo do amor dele. Diga para ele isso aí. Você e ele. E quando você orar, a sua oração vai rasgar os céus, igreja. Quando você orar, ele vai te ouvir, igreja. Não que você tenha alguma coisa, mas porque você o ama. Ele já me ouviu tantas vezes. Tantas vezes. Ele já me ouviu até quando eu não falei. Eu não era nem para estar aqui mais, igreja. Mas quando eu percebi que eu não tinha como continuar vivendo, eu então orei, e aí vi que ele ouve mesmo. Eu o amo, igreja. Você pode não ter nada, amigos, influência, nome, mas se você amar Deus com todas as suas forças, sua oração vai ser muito forte. Feche os seus olhos agora, prepare-se para o corpo e o sangue do Senhor. Nada nesse mundo me separará de ti, Senhor. Nada nem ninguém me afastará do seu amor, pois estou certo que em meio aos problemas, em meio às aflições, em meio às provações, em ti, Jesus, eu sou. Mais que um vencedor, em ti, Jesus, eu sou. Em ti, Jesus, eu sou. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, coisas do presente, nem do porvir, poderão me separar de
aflições, em meio às provações, em Ti, Jesus, eu sou. Mais que um vencedor, mais que um vencedor, em Ti, Jesus, eu sou. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, coisas do presente, nem do porvir, poderão me separar de Ti e do Seu imenso amor. Nem altura, nem profundidades, temporais, tempestades, espada, perigo, fome, nem dor. Meu festejo de Ti, Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós Te glorificamos, Pai, Te exaltamos, Te adoramos, Te agradecemos por falar conosco, por nos ouvir, por tantas maravilhas que vimos hoje e outras que nem conseguimos ouvir, tantas que são. Meu Pai, nós pedimos um coração novo, um coração santificado, modificado, que possa perdoar, possa Te servir, possa amar. Meu Deus, queremos mostrar ao mundo que existe um amor que supera todas as coisas. Pois o Senhor mesmo disse através do Teu servo que o amor é o dom supremo, é o maior de todos. Então, Pai, abraça os Seus filhos, perdoando-os, restaurando-os, transformando-os. Consagra a vida dessa gente, Pai. Abençoa este pão, este cálice, porque o Senhor foi dado, oferecido por libação, o Teu sangue. E hoje nós temos acesso a esta graça por causa disso. Então consagra agora o pão e o cálice. E prepara-nos para que possamos receber esses elementos. E que através dele, Pai, a igreja seja fortalecida no Senhor, para a glória do Teu nome. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Eu abençoo agora a santa ceia do Senhor, o pão e o cálice, e todos recebam agora, participem, comam do pão e bebam do cálice, e você vai viver por meio dele, por meio de Jesus Cristo,
Adore o nome dele. Abre o seu coração e adore. Derrama o seu coração na presença de Deus. Meus olhos estão cansados e marcados pela dor. Não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado numa cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar.